Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, nós vamos falar sobre Romanos, parte 4, e nós vamos ler aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 8 em diante. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Existem muitas pessoas que, quando nós fazemos o apelo, se a pessoa quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, elas respondem que já aceitaram dentro do seu coração. Tem muitas pessoas que dizem que sempre acreditaram em Jesus, que Ele está dentro do coração delas e que então eles não precisam confessar com a boca. Mas essa passagem que nós lemos está claro: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é necessário confessar com a boca também. Nós vemos aqui também o Senhor confirmando que nós temos liberdade, né? Nós temos livre-arbítrio. Muitas pessoas não conseguem entender essa passagem, que fala que havia um povo eleito pelo Senhor, que é o povo de Israel. Mas nós vemos que mesmo entre o povo de Israel, mesmo no Antigo Testamento, já havia o livre-arbítrio, porque essa passagem em que o apóstolo São Paulo fala da nossa salvação, da salvação em geral, ele está fazendo uma referência à palavra do Senhor, que está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 14, que diz assim: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual estás, na qual entras a possuir. E depois o Senhor fala, né? Escolhe a vida. Eu coloquei diante de você a vida e a morte. Escolhe a vida. Então veja que para o seu povo, o povo que foi escolhido pelo Senhor, o Senhor dá livre-arbítrio, e para os outros também, porque nós sabemos que mesmo no Antigo Testamento o Senhor falava, não é, que todo aquele que quisesse fazer parte do povo de Deus, mesmo sendo estrangeiro, até na passagem da Páscoa, o Senhor fala que aquela pessoa que acreditar, que aquela pessoa que quiser fazer parte da Páscoa, ou seja, da salvação que foi dada pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, simbolizando o sangue de Jesus Cristo, aquela pessoa deveria se circuncidar, ou seja, se consagrar a Deus, fazer parte do povo de Deus e acreditar que o sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus, tinha poder de livrar da morte. Então veja como Deus sempre nos dá essa oportunidade e Deus sempre procura que nós queiramos a vida. Sim. Não é? E outra coisa, quando ele diz a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ele também está falando de glorificar o nome de Deus, porque quando você confessa com a sua boca, você confessa com a presença de outras pessoas, na frente de outras pessoas, e você está glorificando o nome de Deus, confessando com a sua boca, você está honrando o nome do Senhor, confessando com a sua boca que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Então, além
de você crer no coração, você tem que confessar com a sua boca. No versículo 11 continua dizendo: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós estamos agora no tempo do fim, nós estamos agora no tempo da apostasia, mas muitas pessoas perguntam, como que eu faço para aumentar a minha fé? A minha fé está se acabando, a minha fé está indo embora, eu estou esfriando. Você precisa ouvir a palavra de Deus, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada, participe dos cultos, ouça a palavra de Deus, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos também que nesse tempo do fim, nós só estamos ouvindo coisas ruins, não é? E vai ser cada vez pior, porque a Bíblia diz que é assim. Mas a palavra de Deus nos traz esperança. O apóstolo São Paulo também fala que nós temos que pensar em tudo que é bom, em tudo que é agradável, em tudo que é reto, tudo que é puro. Se há algum louvor a Deus, nós temos que pensar nisso, né? Nós temos que consagrar a nossa mente também, os nossos pensamentos a Deus. Então não fique dando lugar a as coisas terríveis que estão acontecendo ao nosso redor. Isso só serve mesmo para nos mostrar que Jesus está voltando, para nos mostrar que nós temos que nos apegar cada vez mais a Deus, mas procure ocupar a sua mente com a palavra de Deus, com coisas que glorificam a Deus, com coisas produtivas e positivas, porque de outra forma Satanás pode até tomar conta da nossa mente, né, mãe? Sim, você estava falando que Jesus está às portas, realmente Jesus está às portas, Jesus está voltando. Aqui em 1 Tessalonicenses 4:13 está escrito: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando o Senhor arrebatar a igreja, segundos antes, frações de segundos antes, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem aqui na terra e que forem arrebatados, terão seus corpos transformados e num abrir e fechar de olhos estarão com o Senhor nos ares, mas só subirão aqueles que estiverem preparados, aqueles que tiverem o Espírito Santo de Deus. A parábola das 10 virgens em Mateus 25 mostra isso, que tinha 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. As 5 virgens prudentes tinham azeite na sua lâmpada, que é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Mas as 5 virgens loucas não tinham o Espírito Santo e a porta se fechou e elas ficaram. Então, nós sabemos que é o Espírito Santo que arrebata a igreja, e também sabemos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 ao 10, que diz o seguinte:
ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Esse é o anticristo. Esse é o anticristo. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. O que está detendo o anticristo por enquanto? O Espírito Santo. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que, ou seja, o Espírito Santo, agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, quando ele fala, porque hoje o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado, é o Espírito Santo. Sim. Por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja e ele não vai estar mais no nosso meio. E aí Deus vai permitir que o anticristo faça sinais e um engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Nós vemos então que vai sair a operação do Espírito Santo e vai entrar a operação do engano. Do erro. A operação do erro, que é o anticristo. Ele vai fazer sinais, ele vai fazer prodígios e maravilhas em nome do próprio Satanás, em nome dele próprio, e ele vai enganar muitas pessoas, porque as pessoas não acreditaram no Senhor Jesus, não acreditaram no Espírito Santo, não acreditaram na operação. Hoje nós vemos que operação maravilhosa que Deus faz, né, que o Espírito Santo faz no nosso meio, e as pessoas não acreditam. E naquele dia eles vão acreditar na operação do erro. Do anticristo. Agora, se a pessoa agora que tem o Espírito Santo na terra, que tem a igreja do Senhor na terra, não se firma nos caminhos do Senhor, depois do arrebatamento, acabou a chance para a igreja, acabou a oportunidade para a igreja. A porta da graça se fecha para a igreja. Aqui em Romanos capítulo 11, versículo 25, está escrito: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude significa totalidade, dos gentios haja entrado. Eu vou ler de novo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude, ou seja, totalidade dos gentios haja entrado. O que significa isso? A porta da graça se fecha para a igreja, com a plenitude dos gentios entrando. Igreja dos gentios, sim. Pessoas que não são judias, isso. E aí a salvação se volta para Israel, ou seja, depois do arrebatamento, na grande tribulação, a chance será para os judeus. Sim. Porque ele continua dizendo: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, ou seja, os judeus rejeitaram o Messias e nós abraçamos, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Nós sabemos
que aqui em Apocalipse capítulo 15 e no capítulo 20 vão ter pessoas na grande tribulação que serão salvas, mas não vai ser a igreja, não vai ser os que ficarem no arrebatamento, vão ser os judeus, e nós vamos mostrar como que é isso. Na verdade, as pessoas que ficarem no arrebatamento nem são parte da igreja, porque a Bíblia diz que, naquele versículo que você leu, né, que nós seremos arrebatados, nós seremos, todos os que estiverem aqui na terra, que estiverem na presença de Deus, serão levados pelo Espírito Santo. Sim. Não se engane com uma doutrina falsa que fala que quando Jesus voltar, as pessoas vão pagar com seu sangue. Nós não temos poder, o nosso sangue não tem poder. O sangue que tem poder é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se a pessoa já Se rejeitou? a pessoa não aceitou Jesus até o dia do arrebatamento, veja, da mesma forma que existe um prazo final, existe um termo final, que é a nossa vida, né? Nós temos esperança até o dia do fim da nossa vida. Sim. Ou até o dia do arrebatamento. São Sim. duas coisas que Deus nos dá chance para todos aceitarem. Chegando o dia do arrebatamento, as pessoas que não aceitaram a Jesus, ou não se converteram, ou não estavam com a sua vida no altar, ou não acreditaram na manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ajuda nos nossos pecados, ele nos guia, ele nos convence do pecado, ele nos ajuda nas nossas orações, nos ajuda nas nossas fraquezas. Quer dizer, se a pessoa não aceitou isso, se ela não, mesmo que ela tenha aceitado, mas que ela não andou na presença de Deus, não se converteu, não esteve com o Espírito Santo na vida dela, porque o Espírito Santo se afasta quando nós estamos em pecado, essa pessoa não vai receber a salvação. A Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua vinda, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns de nós pereçam. Ou seja, por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está esperando ainda. Mas mesmo assim vai ter gente que no último dia, né, no dia do arrebatamento, não vai estar com a sua vida na presença de Deus. Então, se você é uma dessas pessoas, coloca a sua vida no altar de Deus, porque depois que Jesus voltar, não vai ter o Espírito Santo mais para nos ajudar. Então, vai ser só esse mistério mesmo para os judeus, não é? Que Deus vai fazer um milagre na vida deles. Sim, não sabemos como vai ser, mas Deus... Não sabemos. Sabemos o que está acontecendo agora, que é a operação do Espírito Santo. Então, aproveite a operação da graça e do Espírito Santo. Sim. Aqui em Apocalipse 15... versículo 2, e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto do mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Então vai ter um povo que vai sair vitorioso da besta, e do número da besta, e da imagem da besta. Mas é o povo judeu, e nós vamos mostrar por quê. Mas ainda tem aqui, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Porque na grande tribulação, as pessoas que não receberem o 666, que é o sinal da besta, na sua mão direita ou nas suas testas, não poderão comprar nem vender. E aí o que acontecerá com essas pessoas? Elas morrerão de fome. Então, não tem salvação para aqueles que não tiverem... quer dizer que não poderão sobreviver aqueles que não tiverem o sinal da besta, e o que tiver o sinal da besta não tem possibilidade de salvação para eles, porque quem recebeu o sinal da besta na sua mão direita ou na sua testa não poderá entrar no céu. Mas tem uma exceção aqui. Em Apocalipse 7 está escrito: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo:
Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E quem são esses que serão assinalados? Versículo 4 em diante. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Está claríssimo, né? Que são as tribos de Israel. Eu não sei se 144.000 é um número absoluto, creio que não, que é um número simbólico, porque são 12 tribos, mas eu creio que são as tribos assinaladas do povo de Israel, não é gentil que vai ser protegido na grande tribulação. Só os judeus suportarão a grande tribulação sem permitir que o 666 seja assinalado nas suas mãos ou nas suas testas, porque eles terão o sinal de Deus nas suas vidas. E essas pessoas são pessoas, então, como eu disse, que vão ser participantes de um mistério de Deus que nós não conseguimos entender agora. Nem interessa para nós. Nem interessa, nós não devemos perder o nosso tempo com isso, porque nós temos que nos dedicar agora. A Bíblia diz que enquanto o Espírito Santo está no nosso meio, né, nós temos que buscar o Espírito Santo, nós temos que adorar o Espírito Santo, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. Por quê? Porque no dia da grande tribulação, no dia da batalha do Armagedon, enfim, todas essas batalhas, nós não vamos estar aqui em nome de Jesus. Sim, né? Nós já estamos passando tanta luta que é o princípio das dores. Sim, a porta da graça vai se fechar. Vai se fechar e não vai ter mais o Espírito Santo. Então, sim, como eu disse, são pessoas que são escolhidas de Deus, são pessoas que foram assinaladas e que vão participar desse mistério que nós não conseguimos entender agora. Provavelmente a Igreja de Deus vai contemplar isso já lá, né, no céu, e vai conseguir entender o que foi que Deus falou, né, através do seu servo João. Sim, eu só queria, Maria Cláudia, ler mais uma vez Romanos 11, 25, vocês anotem aí, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude, ou seja, totalidade dos gentios, haja entrado. Sim, agora indo para o capítulo 12, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos que agora o que nós temos que fazer é apresentar o nosso corpo, o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso pensamento, o nosso tempo, tudo apresentar em adoração a Deus, todos os dias, não é? E aqui fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não podemos nos conformar. As coisas estão acontecendo cada vez piores. Nós vemos uma completa degradação do gênero humano, nós vemos as pessoas cada vez mais egoístas, as pessoas cada vez mais entregues aos seus interesses, cada vez mais cruéis, cada vez mais imorais, devassas, e cada vez essas coisas estão também entrando na vida dos cristãos, e nós não podemos nos conformar com este mundo, ou seja, com o curso deste mundo, com o que todo mundo está fazendo, com o novo padrão do que é certo e o que é errado, mas sim transformar o nosso entendimento, ou seja, a nossa mente tem que ser transformada a cada dia, tem que ser renovada a cada dia, como através da palavra de Deus e através do Espírito Santo de Deus. Então, como que nós podemos vencer, não é, mãe? Esse momento de
de tribulação, que é o princípio das dores. Nós temos que renovar o nosso entendimento. Esses dias eu estava até lendo uma palestra de uma irmã que ela foi perseguida na época da perseguição nazista, né? Ela foi para vários campos de concentração porque ela ajudou vários judeus. E ela falou, depois que ela foi liberta, parece que por um engano, mas foi Deus que fez, né, que enganou, e ela saiu e foi pregar para toda a igreja perseguida, e ela falou, em vários lugares está havendo já tribulação, está havendo perseguição, não é? Nós vemos na China, nós vemos em tantos lugares que os cristãos já estão sendo perseguidos, e nós vamos ser perseguidos e nós vamos passar por tribulação. Não é a grande tribulação, mas nós vamos passar por tribulação, pelo princípio das dores. E ela fala, memorizem a palavra do Senhor. Por quê? Porque quando ela esteve presa, era a palavra de Deus que estava na mente dela. Ela não pôde levar a Bíblia, ela não pôde acessar na internet, ela não pôde fazer nada disso. E quando você está na luta, você também está aprisionado. Você tem que ter a palavra de Deus na sua mente. Então, decore a palavra de Deus, se consagre à palavra de Deus, porque é essa palavra que vai nos ajudar nesse momento de tribulação. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Não é? Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e todas as pessoas que invocarem ao Senhor serão salvas. Esse é o momento em que o Senhor está derramando o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos agora consagrando mais uma vez a nossa vida ao teu altar, essa pessoa, Senhor, que está afastada do teu caminho, essa pessoa que não sabe, se o Senhor voltar, não sabe se vai ficar ou se vai subir. Nós sabemos que aquele que é servo teu tem certeza da salvação, que essa pessoa possa colocar a sua vida no altar agora, meu Deus, porque nós queremos subir contigo, nós queremos ter o teu Espírito Santo em todo momento. O Senhor é o nosso amigo, o Senhor é aquele que nos ajuda no momento dessa tribulação, no momento dessa dor, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a lembrar da tua palavra, nos ajuda a memorizar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, que nós possamos ter a tua palavra no nosso coração, que nós não nos conformemos com este mundo, mas que nós possamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Transforma o nosso entendimento, Senhor. Renova o nosso entendimento, Espírito Santo. Esteja na nossa mente. Coloca a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, Senhor, para que nós possamos nos consagrar a Ti cada dia mais. Ajuda essa pessoa que está caída, que está derrotada, que está abatida, que está apavorada, Senhor. Espírito Santo, esteja com essa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém, Amém, Jesus. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor. Anote agora as contas correntes da Fundação Reviver. Banco Bradesco, agência 3392-8. Agência 3392-8. Conta corrente 49008-3. Conta corrente 49008-3. Caixa Econômica Federal, agência 243, operação 03, conta corrente 148-8. Caixa Econômica Federal, agência 243, operação 03, conta corrente 148-8. Contas bancárias da Fundação Reviver. Você ouviu Espaço Família Cristã. Apresentação: Ireni Miranda e Rosa Tenório. Realização: Fundação Reviver. Fundação Reviver.